A Ana falou. Eu não. Deixa eu ver o que a Ana falou aqui. Aquele padre jogou água benta na chave do nosso carro. Perdemos o carro no ano passado. Você tá de brincadeira. Você tá falando sério ou você tá zoando, Ana? Cruz credo, gente. Tá repreendido, aí. Caraca, Ana. Se não fosse trágico, né? Se não fosse um negócio tão ruim, seria cômico. Misericórdia, esse padre aí, ele não tá abençoado, ele tá aí amaldiçoado. Cruz credo, aí. Mas enfim, Deus vai dar um carro melhor para vocês, vai restituir vocês. Não vai deixar esse padre aí sacanear vocês também, não. Deus abençoe e vai prover aí esse carro. Mas vamos lá. Gente, então oficialmente muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Saudade de vocês, né? Por mais que a gente não encontre presencialmente, né? Tá sendo legal essa interação nossa. Eu tô gostando demais da conta, né, da turma, né, das duas turmas. A gente tá se encontrando, né, uma vez por semana. E vamos lá na nossa aula. Antes de mais nada, eu queria deixar um versículo para vocês. Lana, não perdeu nada não. Nós tava só comentando da flor de lis e dos padres. Perdeu nada não. Fica tranquila. Fala, Vagnão. Beleza, irmão? Boa noite. Deixar um versículo em Filipenses 4,13 que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, independente das suas lutas, das suas dificuldades, o Senhor Jesus te fortalece. Ele é a sua, a minha, a nossa força. E Ele quem vai nos dando sustento e condições aí pra gente continuar. Você saiba que tudo você pode nele. Amém. Gente, vamos lá então. Vamos continuar a nossa matéria. Retomando aí, né, o nosso estudo, né, e retomando a nossa matéria. A aula passada, a gente foi encerrando a aula falando sobre a classificação das constituições, certo? Falando que as constituições, elas possuem algumas características e elas são classificadas a partir dessas características, né? As constituições, elas recebem uma classificação pela doutrina de acordo com a característica e os atributos que elas apresentam. Então, na aula passada, a gente falou sobre 3 classificações. Inicialmente, nós falamos que as constituições, quanto à forma, elas podem ser classificadas em constituições escritas e constituições não escritas. Sendo que a Constituição escrita é aquela que é sistematizada, ela é concentrada num texto, num documento único. E a Constituição não escrita é aquela Constituição que ela é espaçada, né? Que ela é espalhada, que ela é formada através de vários documentos, de vários textos. E a gente falou que a nossa Constituição brasileira de 88, ela se enquadra justamente como Constituição escrita. A gente também falou em relação ao modo de elaboração, né? A gente falou que as constituições, quanto ao modo de elaboração, elas podem ser divididas em dogmáticas ou históricas, né? Também chamada de costumeiras. O que são as constituições dogmáticas? Constituições dogmáticas são aquelas que são formadas a partir dos dogmas presentes na realidade social naquele momento. Constituição dogmática é aquela que se baseia e se fundamenta nos valores, nos núcleos, né, essenciais, justamente presentes na sociedade naquele momento. Já a Constituição, e aí só um detalhe, a Constituição dogmática, ela necessariamente ela tem que ser escrita, né? A Constituição dogmática, ela necessariamente ela tem que ser escrita. Já a Constituição histórica ou costumeira seria aquela que vai se formando ao longo do tempo. A Constituição histórica ou costumeira é aquela que o seu processo de elaboração é histórico. Por quê? Ela vai sendo elaborada, ela vai sendo formada a partir de várias coisas, a partir de costumes, a partir de tradições, a partir de eventos históricos que vão sendo formados. Sendo que a Constituição histórica ou costumeira, ela necessariamente é uma Constituição não escrita, beleza? Porque ela é justamente espalhada aí em vários documentos. A nossa Constituição Federal de 88, ela é classificada
quanto ao modo de elaboração, ela é classificada como Constituição dogmática. Constituição dogmática. Em relação à origem, tá? Em relação à origem, a gente falou que as constituições elas podem ser classificadas em outorgadas, em promulgadas e também cesaristas, bonapartistas, plebiscitárias ou referendárias. As constituições outorgadas seriam aquelas que são impostas. São aquelas constituições que são empurradas goela abaixo da população e são formadas por uma única pessoa, uma única autoridade ou por um único grupo, sendo que não há participação popular, não há participação do povo na formação da Constituição outorgada, ou seja, é uma Constituição que é imposta. As constituições promulgadas são aquelas que são formadas a partir da vontade popular. São constituições que são formadas a partir de um órgão inicial constituinte, que é composto de representantes do povo e que, representando o povo, elaboram essa Constituição. Já a Constituição cesarista ou bonapartista é aquela que seria imposta, né, por uma autoridade ou um grupo autoritário competente, sendo que depois que ela fosse feita, depois que ela já fosse confeccionada e elaborada, era levada à população para a população votar se aceitava, se confirmava ou não essa Constituição. A nossa Constituição brasileira de 1988, ela se classifica como uma Constituição classifica como uma Constituição promulgada, tá? A nossa Constituição brasileira, ela se classifica como uma Constituição promulgada, porque ela foi formada a partir de uma Assembleia Constituinte e essa galera da Assembleia Constituinte, né, que eram os legisladores, eles são necessariamente representantes do povo, ou seja, o povo participa da formação da Constituição. A nossa Constituição ela já foi outorgada em outros momentos, né, em 1824, em 1937, em 1934 e em 1967, tá? Justamente na época, 1824 era a época do Império, 1937 era a época do Getúlio Vargas, perdão, eu falei 34, na verdade não é 34, 34 é Constituição Social, é 37, Estado Novo, Getúlio Vargas foi imposta, 67 no caso da ditadura militar. Então a nossa Constituição ela já foi outorgada, hoje ela é classificada como promulgada. Vamos responder a Débora aqui. Professor, então as constituições históricas também são escritas, porém espalhadas, não é um único documento como a nossa, é isso? Débora, é o seguinte, quando a gente fala, deixa eu só contextualizar, eu acho que eu entendi a sua pergunta aqui. Quando a gente faz a primeira classificação das constituições quanto à forma, em escrita ou não escrita, quando a gente fala das constituições escritas, a gente não está falando de uma constituição que ela é literalmente escrita, tá? Que ela tem uma caneta, um lápis e vai escrevendo ela. E nem quando a gente fala de uma constituição não escrita, a gente tá se referindo a uma constituição que não seja escrita. A Constituição escrita é aquela que é concentrada em um único documento. Em um único documento. Exemplo, nossa Constituição de 88. Ela é escrita por quê? O que é considerado Constituição? Lá do artigo 1º, né, ao artigo 250 ali. Aquela é a Constituição. Está num documento único, está num documento só. Ela não está em outros documentos. A Constituição é a Constituição. Ela é única. É um documento único e específico. Já a Constituição não escrita é aquela Constituição que é considerado texto constitucional vários documentos. Nem só um documento único, nem só um texto. Nas Constituições não escritas, vários textos, várias fontes são considerados textos constitucionais. Então, uma lei é considerada Constituição, outra lei é considerada Constituição, outro documento histórico é considerado Constituição, ou seja, são vários textos, vários documentos
que se consideram ou são considerados Constituição. Quando a gente fala ao modo de elaboração, quando eu falo da Constituição dogmática, a Constituição dogmática, ela necessariamente ela é escrita. Para ser Constituição dogmática, ou seja, fundada em um dogma, em um núcleo, em um valor essencial da sociedade naquele momento, necessariamente a Constituição ela tem que ser escrita. Quando eu falo das constituições costumeiras ou das constituições históricas, e aí perceba o contexto e o conceito. A Constituição histórica ela não é formada ao longo do tempo. Ela não é, digamos, não é uma coxa de retalho. Ela vai sendo processada e elaborada ao longo da história. Por quê? Porque a Constituição histórica ela pega um documento de um ano, depois vem outro documento de um ano, depois vem outro documento de um ano, vem uma lei do ano seguinte, vem uma lei do ano seguinte, vem uma lei do ano seguinte. Vem vários textos, vários documentos, porque ela foi se formando historicamente. Por isso que a gente fala que a Constituição histórica, ela é não escrita. Porque é uma Constituição que, como ela foi formada ao longo do tempo, ela passou por ser formada por vários documentos. Então a Constituição histórica, ela é não escrita, porque para ela ter sido construída e formada ao longo da história, foram vários documentos, várias fontes que foram originando ela. Entendeu? Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, você me fala, beleza? Então vamos lá. Em relação então à origem, a nossa Constituição ela é promulgada. Beleza. Agora a gente vai falar, não sei se a gente chegou a falar, mas aproveitando eu reviso. A gente vai falar quanto à estabilidade da Constituição ou quanto ao modo de alteração da Constituição. Acho que a gente chegou a falar. E as constituições quanto à estabilidade ou quanto ao modo de alteração, elas se dividem em constituições flexíveis, semi-rígidas e rígidas. As constituições flexíveis são aquelas que podem ser alteradas livremente por qualquer tipo de lei. São aquelas constituições que são facilmente alteráveis. Basta uma lei ordinária para alterar ela. As constituições rígidas são aquelas que, para serem alteradas, é necessário um procedimento mais dificultoso. São aquelas constituições que, para serem modificadas, é necessário um procedimento mais qualificado e mais complicado para se alterar a Constituição. E é o que a gente tem no Brasil. No Brasil, nós temos uma Constituição rígida por causa, eu vou até colocar aqui, por causa do artigo 60 da Constituição, do artigo 60 da Constituição Federal. O que o artigo 60 da Constituição Federal diz? A Constituição ela pode ser emendada como? Mediante proposta. Essa proposta aqui, certo? Pode ser por 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, do presidente e mais da metade das Assembleias Legislativas. Agora, olha o tanto que é difícil alterar a Constituição. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, é difícil alterar a Constituição, não é fácil. O procedimento de alteração da nossa Constituição é mais difícil, tá? É mais difícil. Ou seja, a nossa Constituição ela é classificada como rígida, tá? Ela é classificada como rígida justamente porque para alterar ela o processo é mais difícil, é mais dificultoso. Deixa eu ver se eu acho um artigo aqui que eu queria mostrar aqui para vocês. Olha aqui, o artigo 69 diz que as leis complementares elas serão aprovadas por maioria absoluta. E complementando, as leis ordinárias elas são alteradas por maioria simples. Já expliquei aula passada. Maioria é o primeiro número inteiro depois da metade. Na maioria absoluta, a gente leva em conta os efetivos e, na maioria simples, os presentes.
percebam, o procedimento de alteração da Constituição ele é muito mais difícil, porque não é o primeiro número inteiro depois da metade. É 3/5. É 3/5 dos membros nas duas casas em 2 turnos. Ou seja, a nossa Constituição ela é rígida. E as constituições semi-rígidas seriam aquelas que são intermediárias entre a rígida e a flexível. Elas têm parte rígida e parte flexível. Parte delas são alteradas de forma mais simples e parte delas de forma mais dificultosa. A nossa Constituição é considerada rígida, justamente pelo procedimento das emendas constitucionais, e o Alexandre de Moraes considera a nossa super rígida, porque ele leva em conta as chamadas cláusulas pétreas, porque tem algumas partes da nossa Constituição que não podem ser alteradas, conforme aqui o artigo 60, parágrafo 4º. Não se pode ter emenda constitucional para alterar forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, periódico, universal, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Beleza, vamos lá. Vamos falar agora, gente, sobre outra classificação aqui que eu queria falar para vocês. Letra E, né? Eu estava falando semana passada. Deixa eu colocar. Letra E. Agora a classificação é quanto à extensão da Constituição. Quanto à extensão da Constituição Federal. As constituições quanto à extensão, elas podem ser divididas e classificadas em concisas ou sintéticas, tá? Concisas ou sintéticas, ou prolixas ou analíticas, ou também expansivas. Então, quanto à extensão, as constituições elas podem ser classificadas em concisas, sintéticas, vou digitar aqui, ou resumidas. Essa é a primeira classificação. E a segunda é a classificação de prolixas, analíticas ou expansivas. Beleza? Quanto à extensão, as constituições podem ser divididas dessas duas formas. Vamos lá. O que seria uma constituição concisa, sintética ou resumida? Uma constituição concisa é uma constituição sucinta, é uma constituição breve, é uma constituição pequena. Uma constituição concisa ou sintética é uma constituição que ela busca trazer no seu texto constitucional apenas regras gerais, apenas questões estruturais do ordenamento jurídico estatal. Então, na Constituição concisa, sintética, resumida, é uma Constituição pequena, é uma Constituição breve, é uma Constituição menor. Por quê? Porque nela só contém o que diz respeito ao Estado, só envolve questões e princípios estruturais, fundamentais, essenciais para o Estado. Ou seja, na Constituição concisa, só está previsto no texto constitucional normas que realmente digam respeito ao poder estatal. São só normas gerais. São só normas gerais, as principais normas mais importantes. Exemplo de Constituição concisa é a Constituição norte-americana. É a Constituição lá dos Estados Unidos, que tem apenas 11 artigos. 11 artigos. E as outras matérias? Porque vocês, pode vir na cabeça de vocês perguntar o seguinte, mas não dá para tratar de toda a matéria, de tudo, em 11 artigos. Não dá. E as outras matérias, onde elas ficam disciplinadas? Nas leis. Nas leis dos estados, nas leis federais. Ou seja, a Constituição concisa, sintética ou resumida, ela concentra somente as normas fundamentais, essenciais para a ordem jurídica do Estado. O restante, o que não for o principal, aí fica previsto nas leis. Fica previsto nas leis federais, ficam previstos em códigos,
ficam previstos em leis estaduais, ficam previstos na legislação infraconstitucional. Beleza? Então, exemplo de Constituição concisa é a Constituição norte-americana. Já as constituições prolixas, analíticas ou expansivas, até usando aqui o significado do termo, tá, gente? O que é algo prolixo? Algo prolixo é algo confuso, é algo demorado. O que é algo analítico? É algo que tem que ser analisado. Então, o que é expansivo? É grande. Então, traduzindo, o que é uma Constituição prolixa, analítica ou expansiva? É uma Constituição longa, é uma Constituição demorada. Uma Constituição prolixa, analítica ou expansiva é uma Constituição cheia, é uma Constituição que ela comporta e ela abrange não só as matérias principais do Estado. É uma Constituição que abrange não só, justamente, Pamela, a nossa. É uma Constituição que não trata somente do principal, do essencial para o Estado. Não é uma Constituição que trata da estrutura jurídica estatal. Não trata apenas do poder. Ela trata de vários temas. Exemplo, a nossa. A nossa Constituição Federal, gente, se vocês pararem para ver, olha o tanto de coisa que ela trata. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Vamos colocar aqui mais para frente, que vai ficar mais fácil aqui de vocês perceberem. Ó, a nossa Constituição trata da ordem econômica. Aí, a nossa Constituição trata da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Aí, a nossa Constituição vai tratar da ordem social. Aí, a nossa Constituição vai tratar da saúde. Tá vendo aqui, ó? Vai tratar da saúde. Além de tratar da saúde, ela vai tratar da previdência social. Além de tratar da previdência social, ela trata da educação, ela trata da cultura, ela trata do esporte. Ou seja, a nossa Constituição é uma Constituição muito prolixa, é uma Constituição muito analítica e muito expansiva. A nossa Constituição ela é grande, ela é demorada, ela é cheia de normas. Tanto é que em comparação com a norte-americana, que tem 11 artigos, a nossa tem 250. A nossa tem 250 artigos. Ou seja, a nossa Constituição, ela trata não somente do principal, não somente de questões envolvendo organização e estrutura do Estado. Ela trata de um monte de outras coisas, de um monte de outras matérias. Matérias estas que davam para ser previstas e tratadas em outras leis. Dava para ser tratada e previsto todas essas matérias em leis federais. Podia ter uma lei federal tratando só da previdência, uma lei federal tratando só da saúde, uma lei federal tratando só do esporte. Mas a opção da nossa Constituição foi prever isso tudo do texto constitucional para que essas normas tivessem maiores importâncias, né? Para que na hierarquia das normas tudo isso tivesse importância constitucional. E aí vocês podem perceber o seguinte, a diferença em relação a até mesmo a estabilidade das constituições, da concisa, da prolixa, da concisa, da sintética, da resumida e da prolixa, da analítica, da expansiva, saca só o seguinte, a Constituição dos Estados Unidos, tá? A Constituição dos Estados Unidos, ela tem 203 anos. Ela tem 203 anos. Ela só foi emendada 27 vezes. Uma Constituição de mais de 200 anos só foi alterada 27 vezes. A nossa Constituição, ela é de 88. Então ela tem, 32 anos. Ela já foi emendada mais de 120 vezes. Mais de 120 vezes. Percebam, as constituições concisas, sintéticas, elas são muito mais estáveis. Por quê? Porque como só trata do principal, não tem que ficar alterando sempre. Agora, em contrapartida, as constituições prolixas, analíticas, como é grande demais, por exemplo, a nossa tem 250 artigos, gente.
É 250 artigos. Como tá tudo lá, toda hora tá mudando, toda hora tá trocando, toda hora tá tendo emenda constitucional. Beleza? Então, essas são as, né, vantagens e desvantagens aí desses tipos de Constituição. Beleza? A nossa Constituição, ela se enquadra como uma Constituição prolixa ou analítica ou expansiva. Beleza? Tranquilo? Então, bacana, vamos lá. Vamos agora, próxima classificação, falar da classificação das constituições quanto ao conteúdo. Então, quanto ao conteúdo, as constituições elas podem ser divididas em materiais ou formais. Beleza? Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas em materiais ou formais. Beleza. Essa é uma classificação bastante importante para vocês entenderem realmente o conteúdo da nossa Constituição e qual foi a opção do legislador quando ele fez a nossa Constituição. As constituições, quanto ao conteúdo, elas se dividem em materiais e formais. O que seriam as constituições materiais? As constituições materiais são aquelas que no seu conteúdo, na sua matéria, na sua essência, ela só traz matéria constitucional. Ela só traz conteúdo constitucional. Então a Constituição material é aquela que só traz no seu corpo, tá? Só traz no seu corpo, só traz no seu conteúdo questões de direito constitucional, questões que envolvam direito constitucional. A Constituição material é aquela que necessariamente ela envolve matéria constitucional. E o que é matéria constitucional, Léo? Matéria constitucional é tudo que se refere ao Estado, é tudo que se refere ao poder, é tudo que se refere ao poder estatal. Conteúdo constitucional e matéria constitucional só são considerados aquilo que envolve Estado, aquilo que envolve poder. Qual artigo, Wagner? Qual artigo no WhatsApp? Qual artigo você fala, irmão? Depois você me fala aí, Wagner, a gente dá um jeito aí de te mandar, beleza? Vamos lá. Então a Constituição material é aquela que necessariamente, ela prevê apenas matéria constitucional. Ou seja, ela envolve somente questões referentes ao Estado, somente questões referentes a poder, somente questões referentes a poder estatal. O que seria essas questões que envolvem Estado? Então vou dar alguns exemplos aqui. Vamos voltar para a Constituição. Artigo 1º. A Constituição, artigo 1º, trata dos princípios que envolvem a República Federativa do Brasil. Artigo 2º trata dos poderes da União, ou seja, poderes do Estado. Artigo 3º trata dos objetivos. 4º, princípios que regem as relações internacionais. Artigo 5º trata sobre direitos e garantias individuais, ou seja, isso diz respeito ao Estado. Vamos lá. Artigo 12 trata sobre nacionalidade, né? Sobre quem é considerado brasileiro nato ou naturalizado. Artigo 14 refere-se à soberania popular, direitos políticos. Artigo 18 fala da organização, do Estado, da organização do Estado. Então, para ficar mais claro, trata da organização do Estado. Ou seja, uma Constituição material, ela só abrange matéria constitucional.
Para ser considerado Constituição material, só pode estar dentro dela artigos, normas que se referem ao Estado, ao poder estatal, à organização do Estado, à política estatal, a direitos e garantias individuais e fundamentais. Beleza? Essa é a Constituição material. Agora, olha a diferença. Já as constituições formais, tá? Já as constituições formais são aquelas constituições que prevêem no seu texto não só normas de matéria constitucional. A Constituição formal, percebam, ela não importa com a matéria, ela importa com a forma. Ou seja, uma Constituição formal, ela prevê artigos e normas que não são e não tratam apenas de matéria constitucional, tratam de diversas outras coisas. Porque para a Constituição formal é considerado norma constitucional não aquilo que envolve Estado, mas é considerado norma constitucional aquilo que está presente dentro da Constituição, aquilo que está na forma da Constituição. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá no artigo 242 aqui. Vamos lá. Calma aí. Tá. 242, parágrafo 1º. Então vamos lá. Aqui está o 242. Quero que vocês vejam aqui do parágrafo 1º e parágrafo 2º. O ensino da história do Brasil levará em conta contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Pergunto, o que esses dois artigos aqui têm a ver com o Estado? Tem a ver com o poder estatal? Nada, absolutamente nada. São normas que, em termos de matéria constitucional, elas não são matéria constitucional. Mas por que essas normas aí, o artigo 242 é considerado norma constitucional? Não pelo conteúdo, não pela matéria, mas pela forma. Como assim, Léo? Esse artigo 242 é considerado norma constitucional porque ele está previsto na Constituição. Porque ele está inserido na Constituição. Ou seja, para a Constituição formal, tudo aquilo que tiver dentro da Constituição, sendo ou não de matéria constitucional, sendo ou não referente ao Estado, é considerado norma constitucional. Ou seja, para uma Constituição formal, se tiver dentro da Constituição, e aí pouco importa o conteúdo, se envolve questões de Estado, é considerado norma constitucional. A nossa Constituição brasileira, ela se enquadra no qual? Em Constituição formal. A nossa Constituição, ela é uma Constituição formal. Por quê? Na nossa Constituição, gente, percebo, em 250 artigos, vocês acham que todo artigo tem conteúdo constitucional? Vocês acham que todo artigo tratam de questões referentes ao Estado? Todo artigo envolve questões referentes e inerentes a poder? Não, não. Pelo contrário, tem muito artigo que, não tem nada a ver com questões de Estado. Mas são considerados constitucionais por quê? Porque estão lá na Constituição. Porque eles têm a forma constitucional. Porque eles estão previstos dentro do texto constitucional. Ou seja, uma Constituição material, ela privilegia a matéria, o conteúdo constitucional. Uma Constituição material, que é a dos Estados Unidos, ela só considera norma constitucional aquilo que tem conteúdo constitucional. Já nas constituições formais, não. Nas constituições formais, o que importa não é o conteúdo, o que importa é a forma. É estar presente no texto, é estar inserido no texto. E aí independe do conteúdo, independe da matéria. Se envolve ou não Estado, se envolve ou não poder. E a nossa Constituição,
ela é justamente essa, ela é uma Constituição formal. Ou seja, é considerado norma constitucional tudo que está dentro dela. Exemplo, o ADCT. O ADCT a gente não falou que é considerado norma constitucional? Por quê? Porque simplesmente está previsto no texto, mesmo tendo questões lá que não envolvam o Estado. A mesma coisa esse artigo 242, parágrafo 2º. Fala do Colégio Dom Pedro II. Tem algum tipo de relevância para o Estado? Não, mas é considerado norma constitucional por quê? Porque está previsto na Constituição. Ou seja, existem normas que são materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Na nossa Constituição existe os dois. Tem normas materialmente constitucionais, que tem conteúdo constitucional, mas tem várias outras normas que são só formalmente constitucionais. São consideradas constitucionais não pelo conteúdo, mas simplesmente por estarem presentes na Constituição. Beleza? Tranquilo? Essa classificação talvez seja um pouco mais complicadinha, mas até agora deu para entender. Sim? Então tá beleza, então. JC Prótese Capilar, saudade de você, irmão, é nóis. Tô brincando, né? Não é você, né, JC? Se eu não me engano, quem que era, né? Que era a Camila, enfim, não lembro quem que era. Mas enfim, vamos lá. Agora vai entrar o computador Sony. Computador Sony, faz a propaganda aí, faz o jabá aí do computador Sony. Por que o computador Sony é melhor que os outros? Vende aí pra nós. Vamos lá, gente. Continuando. Agora nós vamos falar sobre a classificação das constituições. Vamos lá, o Lucas perguntou aqui. Ou seja, existem normas constitucionalíssimas que merecem estar na Constituição. E outras que são constitucionais por isso. É isso mesmo, Lucas. Tem normas que são, a gente vê que são importantes, né? Deviam estar lá porque envolve poder estatal. Agora tem outras que são consideradas constitucionais, mas não tem efetividade nenhuma. Por quê? Porque não trata nada em relação ao Estado, não envolve nada de poder. Ou seja, não agregam nada. Mas são constitucionais porque estão previstas na Constituição. Beleza? Porque a nossa Constituição importa a forma, importa estar prevista, e não em relação ao conteúdo. Beleza? É isso mesmo. Então, beleza. Vamos lá. Vamos falar outra classificação agora. Deixa eu ver qual que foi a nossa classificação aqui. G. Vamos agora falar da classificação da Constituição quanto à dogmática. Tá? Quanto à dogmática. Tem doutrinadores que gostam de chamar de quanto à ideologia, tá? Mas pode ser tanto quanto a dogmática quanto a ideologia. Quanto à dogmática ou ideologia, as constituições, elas podem ser divididas em ortodoxas ou ecléticas. Tá? Então, quanto à dogmática ou quanto à ideologia, as constituições, elas podem ser divididas, escrevi errado, ortodoxas. Elas podem ser divididas em ortodoxas ou ecléticas. O que é uma constituição ortodoxa? Constituição ortodoxa é aquela que necessariamente ela é formada somente por uma ideologia. A Constituição ortodoxa é aquela Constituição homogênea. Ela só é influenciada por uma única ideologia. É tipo aquela Constituição que tem cabresto. É uma Constituição que é formada apenas por uma única ideologia, por aquilo que ela acredita estar certo. Exemplo, tá, clássico disso, a União Soviética, né, a Constituição Soviética de 1977 e as diversas constituições da China marxistas, tá? Somente uma ideologia, se baseavam apenas numa ideia. Não tinha outra conversa. Era somente uma ideologia. Constituições ortodoxas. Já a Constituição eclética são constituições heterogêneas, são aquelas que são formadas por diferentes ideologias, são formadas por ideologias conciliatórias. A Constituição eclética ela é formada por ideais diversos, ela é formada por influências diferentes. A nossa Constituição brasileira é uma Constituição eclética,
Porque ela é fundamentada em várias ideologias. Ela é fundamentada em vários ideais. Então, a nossa Constituição tem influência norte-americana, a nossa Constituição tem influência inglesa, tá, da Inglaterra, tem influência da Alemanha, tem influência na Constituição do México de 1917 para frente. Ou seja, a nossa Constituição ela foi sendo formada com diferentes ideologias, tá? Não apenas uma. Por isso que a nossa Constituição brasileira ela é considerada uma Constituição eclética, beleza? Então, em relação à dogmática ou ideologia, a nossa Constituição é classificada como eclética. Então, só para reforçar aqui, tá? A nossa Constituição de 88, ela é classificada... Deixa eu colocar aqui. A nossa Constituição de 88, ela é classificada como escrita, dogmática, promulgada, rígida, prolixa, formal e eclética. Beleza? Então a nossa Constituição brasileira de 88, ela tem essas características, tá? Existem outras classificações, tá, gente? Tem classificação do Paulo Bonavides, tem classificação do Canutilho, né? Se a nossa Constituição seria uma Constituição dirigente ou não. Enfim, tem classificações bem profundas. Enfim, não vou alongar tanto porque, assim, é mais até voltado para concurso federal, tá? Delegado federal, promotor... juiz, mas tem outras classificações, tá? Quem quiser depois eu passo. Então, assim, as mais importantes, né, as mais cobradas são essas características aqui. Agora, o que eu quero fazer com vocês aqui antes da gente caminhar para outra matéria? Vamos resolver uns exercícios? Vocês topam a gente resolver uns exercícios aqui juntos? Vocês topam? Só para vocês verem como que cai em concurso. Vocês topam? Vocês animam? Beleza? Então bora lá então. Vou projetar aqui. Opa! Então vamos lá. Aqui, gente, até falando, tá? Quem quiser, é um site que chama queconcursos.com. queconcursos.com. Vou até anotar aqui para quem quiser. É o maior site de questões de concurso do Brasil, tá? Questões de concurso, tem questões de OAB, enfim, tem questão de tudo. Você pode resolver questões à vontade. Muito baratinho, tá? Se eu não me engano, R$20, eu acho, por mês, alguma coisa assim. Eles estão fazendo até assinatura vitalícia agora. Quem quiser, dá uma olhada, é bem legal. E todas as questões são comentadas. Então você pode ir direto na prova, nas provas, prova do OAB, prova de concurso, pode resolver as provas, resolver questões. É bem interessante, é bem legal e eu particularmente gosto muito. Então peguei aqui 5 questões de direito constitucional para a gente resolver. Então vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver a tela do que concursos? Sim? Então beleza. Então vamos lá. Primeira questão, olha lá. Só para vocês verem aqui, tá? Prova de assistente jurídico. A Constituição, juridicamente, deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos e garantias e deveres do cidadão. Quanto ao conteúdo, é correto afirmar que as constituições se classificam em escritas ou não escritas, dogmáticas ou históricas, analíticas ou sintéticas, promulgadas ou outorgadas ou materiais ou formais. Quanto ao conteúdo, como que as constituições se classificam?
É, justamente, isso mesmo. Quanto ao conteúdo, as constituições, elas são consideradas formais ou materiais. Aqui, escritas e não escritas é em relação à forma, dogmática ou histórica em relação ao modo de elaboração, analítica ou sintética em relação à extensão, promulgada ou outorgada em relação à origem. Beleza? Então acertamos aqui. Vamos lá. Próximo. Acerca da classificação das constituições, assinale a alternativa correta. Analista legislativo tá lá do Acre. Constituição outorgada é aquela elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita. Constituição semirrígida é aquela que pode ser inteiramente modificada pelo legislador, segundo o mesmo processo de elaboração e modificação das leis ordinárias. Constituição dogmática é aquela que resulta de lenta transformação histórica, do evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, geralmente é não escrita. Constituição dirigente é aquela que se preocupa principalmente em proteger os direitos individuais frente aos demais indivíduos, especialmente frente ao Estado. Constituição nominal é aquela ignorada pelo poder. Seguinte, vamos ficar só com essas três aqui, tá? A, B e C. Letra A, queria que vocês me respondessem. Constituição outorgada é aquela elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita? Constituição outorgada é aquela elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita? Naila falou que não. Marina não. Não, a Constituição outorgada ela é imposta, justamente, unilateralmente pelo Estado. Vamos lá. Constituição semirrígida é aquela que pode ser inteiramente modificada pelo legislador, segundo o mesmo processo de elaboração e modificação das leis ordinárias. Constituição semirrígida é isso? Não, também não. A semirrígida ela tem parte que é alterável, né, de forma mais tranquila e parte mais dificultosa. Aqui só mostrar para vocês aqui, toda questão tem um comentário, tá embaixo. Toda questão tem um comentário aqui embaixo, tá? Então tem um comentário aqui da questão, falando, explicando certinho, tá? Então é isso aí. A letra C. Constituição dogmática é aquela que resulta de lenta transformação histórica, do evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, geralmente é não escrita. Constituição dogmática, ela resulta de lenta transformação histórica? Ela resulta de lenta transformação histórica, do evoluir das tradições, geralmente é não escrita? A dogmática? Vamos lá, presta atenção. A dogmática, voltei aqui, ó. Ela é aquela que resulta de lenta transformação histórica, do evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, geralmente é não escrita. Essa é a dogmática? Não, essa não é a dogmática. Essa é a histórica. Essa é a histórica ou costumeira, tá? A Constituição dogmática, ela não resulta de lenta transformação histórica, ela é baseada em dogmas, núcleos essenciais da época. E ela é escrita. Então essa daqui se refere a quê? Se refere à histórica ou costumeira. Aqui são outras classificações que eu falei para vocês, tá? A resposta correta é a letra E. Constituição dirigente, ela não busca proteger direitos individuais frente aos demais indivíduos. Pelo contrário, ela busca trazer objetivos, ela busca cumprir determinadas ações pelo Estado. Mas enfim, essa é uma classificação mais profunda do Canotilho. Vamos para outra aqui, ó. Ó, prova do TJ do Acre, juiz leigo. No tocante à classificação das constituições, pode-se dizer que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela é outorgada. Nossa Constituição, gente, é outorgada? Promulgada. Promulgada. Isso aí, bora lá.
Considerando a existência das cláusulas pétreas, pode-se afirmar que a Constituição da República Federativa do Brasil, como um todo, é imutável? Olá, considerando a existência das cláusulas pétreas. Essa é uma questão de interpretação, tá? Considerando a existência das cláusulas pétreas, falei para vocês que determinadas matérias não podem ser alteradas. Pode-se afirmar que a Constituição da República Federativa do Brasil, como um todo, ela é imutável? Não, ela é rígida. Ela é rígida. Ela é rígida. E outra, parte dela que é imutável, só parte dela, não ela inteira, tá? Então tá errada. Vamos lá. De acordo com a doutrina constitucionalista, classifica-se como histórica a Constituição que é resultado de uma lenta e contínua evolução das tradições e dos fatos sociais e políticos de um povo. E a letra D fala: a Constituição da República Federativa do Brasil pode ser classificada como cesarista. O que vocês acham? C ou D? Letra C, justamente. A nossa é promulgada e a Constituição histórica é isso mesmo, né? Diferente daquela questão anterior. Ela é resultado de uma lenta e contínua evolução das tradições e dos fatos sociais políticos. Vamos duas aqui para finalizar. Ó, tem prova de tudo quanto é lugar, tá, gente? Vamos fazer uma questão agora da Prefeitura de Pombos, lá de Pernambuco. A Constituição brasileira tem seus primórdios em 1823, passando pelo Império, regime da ditadura até a atual, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte de 22 de setembro de 88 e promulgada em outubro do mesmo ano. Dentre as características da Carta Magna é Constituição, tá? Carta Magna é Constituição. Podemos destacar quais são as características da nossa Constituição: formal e rígida, informal e promulgada, revogada e flexível, sintética e dogmática, flexível ou informal. Flexível e informal. Qual letra aí? Isso aí. Formal e rígida. Letra A, tá? Letra A. Calma aí, vamos ver aqui a da Pâmela aqui. Professora, eu não entendi sobre a pergunta 2. A 2? Vamos subir nela aqui. Rapidão. Você me fala se é essa, tá, Pâmela? Essa daqui, acerca da classificação das constituições, assinale a alternativa correta? Essa? Não, assim, é uma classificação diferente, igual eu falei pra vocês. Existem várias classificações. Tem classificação que é profunda pra caramba. Deixa eu falar pra você. Tem, sem curtição, deve ter, no mínimo, umas 12, 13 classificações de Constituição. De doutrinadores pro lado do vento. Então, o que eu quis fazer? Eu separei as principais, tá? Eu separei as principais. A resposta correta aqui é uma classificação que a gente não viu, que é a chamada Constituição nominal, que é aquela que é ignorada pela prática do poder. É só uma classificação diferente, mais aprofundada do que a gente falou, tá? Se você quiser ou se vocês quiserem, eu junto também essas outras classificações mais aprofundadas e coloco lá no material complementar, tá? Mas a gente não falou dela, tá, Pâmela? Só para te contextualizar aqui. Não tinha passado, não. A gente não falou dela, não. Beleza? Eu só marquei aqui para ser a resposta correta. E vamos para a última aqui. Segundo a doutrina constitucionalista, a Constituição que permite a realização de alterações posteriores em seu texto, contudo, através de maioria qualificada em relação ao procedimento legislativo ordinário, denomina-se rígida, formal, flexível, material ou imutável. Segundo a doutrina constitucionalista, a Constituição que permite a realização de alterações posteriores em seu texto, contudo, através de maioria qualificada em relação ao procedimento legislativo ordinário. Letra A. Rígida. Justamente. Isso aí. Isso aí, tá, gente? Gente, então, esse daqui, vou parar a apresentação aqui. Esse daqui é o que? Concurso. Quem tiver interesse, é bem legal. Eu recomendo.
tá? Recomendo não só como professor, mas recomendo como amigo mesmo, tá? É muito bom, vocês vão aprender demais, vai agregar demais para vocês. E vocês saem na frente, tá, gente? O que eu queria falar com vocês aqui, eu sei que a gente tá em quarentena, né, pandemia e tudo mais. Às vezes isso pode parecer, né, digamos assim, não se enquadra na nossa realidade, mas deixa eu falar alguma coisa para vocês aqui. Gente, normalmente as pessoas que fazem direito, elas tendem a acordar. Não é um app não, o JC, é um site. É um site, tá? É um site, qconcurso.com, beleza? Normalmente, gente, o pessoal que faz direito, eles, né, são 5 anos. A galera tende a acordar, mas tem o app também. Não, tem o app também. Se você quiser no celular, tem o app também, mas esse que eu coloquei não é o app, esse daqui é o site, beleza? O pessoal que faz direito, normalmente, tá, gente, tende a acordar, perceber as coisas só depois que acaba a faculdade. Claro que não é todo mundo, mas normalmente o que acontece? O pessoal fica 5 anos na faculdade, dando aquele migué, mais ou menos. Depois, quando acaba a faculdade, que o pessoal vai correr atrás e vai ver, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque, e desde já eu falo pra vocês, tá, gente? Gente, direito é um curso excelente, é um curso sensacional. Mas é um curso que demanda esforço. Não se enganem, não se enganem. Eu sei que tem muita gente que nem quer nada com direito. Tem gente que só quer o diploma, tem gente que vai fazer qualquer outra coisa. Tem empresa, tem negócio, tudo mais. Mas eu falo assim, pra quem quer mexer com direito, é necessário esforço, tá, gente? Direito é um curso condicional, gente. Ou você vira advogado e para isso você tem que passar na OAB, ou para você trabalhar como juiz, promotor, delegado, policial, o que for, você tem que passar em concurso. E hoje em dia, gente, não é fácil. Não é fácil, tá? Já foi a época que concurso você passava com 60%, 65%. Gente, hoje tem concurso aí que você faz 85%, 90% da prova e não passa. Então é um curso que quem quer tem que se esforçar. E eu falo pra vocês, vale a pena? Se você me perguntar, Léo, vale a pena? Vale a pena. Só passa quem não desiste. Só passa quem continua. E aí vocês podem achar o seguinte, pô, Léo, mas eu tô fazendo faculdade na Uni Evangélica. Não importa. Gente, quem faz a sua vida, isso inclui a faculdade, é o aluno. E eu falo isso com muito prazer. Gente, eu tenho amigos, eu fiz na Evangélica de Anápolis. Eu tenho amigos que fizeram na Evangélica de Anápolis e no último concurso de delegado federal passou 2. Eu tenho conhecidos que fizeram a Uni Evangélica e passaram para o oficial da PM. Eu tenho um conhecido, e aí só para vocês verem a diferença. Eu tenho um primo que fez USP para direito e tenho um conhecido que fez Evangélica. O meu primo que fez USP, hoje ele é defensor público do estado de Goiás. Concurso top, top. Fez na melhor faculdade do país. Esse colega meu que fez Evangélica, ele passou para o melhor concurso do país, que é dono de cartório. Dono de cartório, melhor concurso do país. No mínimo ganhou uns 300 mil por mês, no mínimo. Fez aonde? Na Evangélica. Então não importa se você faz Evangélica de Goianésia, se você faz Evangélica de Anápolis, não importa se você faz USP. Se você não estudar, você vai ser um cara que vai ter diploma da USP e não vai ser nada. Porque você não fez sua parte. Então o que eu falo pra você, gente, começa já desde já do primeiro período. Começa desde já do segundo período. Vocês podem achar que é bobeira eu estar falando agora, mas eu falo pra vocês, gente, começa de agora. Faz a parte de vocês, planta agora. Tem um versículo bíblico que fala, a gente colhe o que a gente planta. Então o que eu falo pra vocês, à medida que vocês forem plantar, vocês vão colher. Nada vem de graça, tá, gente? Nada vem de graça. E no direito não é diferente. Então, tô querendo incentivar vocês, tá? A realmente levar a sério. Sei que essa questão da quarentena e pandemia talvez não seja ideal, mas dá. Então é o seguinte, se dediquem, façam o melhor de vocês, porque Deus tem reservado o melhor para cada um, tá, gente? Deus quer abençoar todo mundo. Deus tem um versículo que fala que eis que estou à porta e bato. Deus bate na porta, ele não arromba a porta. Mas ele abençoa a gente, ele abençoa quem está se esforçando também. Né? Não adianta a gente fazer um mês de jejum, orar,
2 meses, 3 meses e não estudar. Não adianta, a gente vai bater em pedra, véio. Vai bater em pedra, tá? Então, assim, tô falando pra vocês, façam a parte de vocês, se dediquem, que eu tenho certeza que o futuro de vocês é gigante, é imenso, e vocês têm todas as condições e todo o potencial do mundo para ser aquilo que vocês quiserem, beleza? Basta fazer a parte de vocês e acreditar. Começa agora, beleza? Vamos lá, gente. Podemos continuar? Gente, desculpa, tá? Se eu tomei o tempo de vocês aqui com essa... um pouquinho aqui, mas, enfim, senti te falar isso, achei que fosse de alguma forma importante aí, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora sobre outra matéria aqui dentro de Constitucional, de fenômenos, vou até anotar o nome aqui da matéria, quem estiver anotando. Até perguntar para vocês aqui também, vocês querem que a gente sempre faça exercícios aqui referente à nossa aula, tipo 3, 5 questões? Ou vocês acham melhor não? O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Beleza. Então a gente faz então. Beleza? Vamos lá. Falar sobre fenômenos que ocorrem com a entrada em vigor de uma nova Constituição. A Letícia falou se puderem fazer anotações também. Você fala anotações aqui no chat? Beleza, a gente vai fazendo aqui também, beleza? A gente vai complementando aqui para ficar uma aula massa. Vamos lá, vamos falar sobre os fenômenos que ocorrem com a entrada em vigor de uma nova Constituição. Seguinte, nós temos hoje a Constituição Federal de 88, certo? Mas nem sempre foi assim, antigamente existiam outras constituições. A minha pergunta inicial para a gente começar a desenvolver esse tema é o seguinte: quando tem uma Constituição em vigor que eu estou falando que ela está sendo aplicada, tá? Quando tem uma Constituição em vigor e vem uma nova Constituição, surge uma nova Constituição no ordenamento jurídico, o que acontece com a Constituição anterior? Vou dar um exemplo. A nossa Constituição anterior a de 88 era a Constituição de 67, né? Era a Constituição de 67. Então imagina o seguinte, Constituição de 67 estava lá, sendo aplicada, produzindo seus efeitos. Aí, em 88, surge uma nova Constituição. Constituição Federal de 88. Tá. A minha pergunta, até o Lucas já respondeu aí, mas queria que vocês também pensassem nisso. O que acontece... com a Constituição de 67, quando a de 88 entra em vigor? O que acontece com a Constituição de 67, ou seja, a Constituição anterior, quando uma Constituição nova começa a ser aplicada, começa a entrar em vigor? A resposta é essa que o Lucas deu. Quando uma Constituição nova entra em vigor, a Constituição antiga, ela é revogada. Acontece a chamada revogação. O que significa revogar? Revogar é a mesma coisa que cancelar, tá? É cancelar. Quando você fala que uma Constituição foi revogada, significa falar que aquela Constituição ela não vai ser mais aplicada, tá? Significa falar que a Constituição ela não vai ser mais aplicada. Ela não vai produzir mais efeitos. Ela não vai ter mais aplicação, não vai ter mais vigência. Então imagina que tem uma Constituição aqui, tá? Que está em vigor e surge uma nova. Quando a nova entra em vigor, a antiga ela deixa de existir. Ela é como se ela fosse anulada. Ela é como se ela fosse cancelada. É como se ela deixasse de existir.
professor, o Código Penal que é anterior à Constituição, ele foi justamente, o que houve aí foi recepção. Vamos até falar dele agora, tá? Vamos falar dele agora, foi recebido. Então é o seguinte, quando uma Constituição nova entra em vigor, o que acontece, e eu queria deixar isso claro, com a Constituição antiga? A Constituição antiga, ela é inteiramente revogada. Então, quando o David falou, alguns textos podem ser recepcionados, justamente. Falar primeiro da questão das constituições. Imagina que a de 67, a Constituição Federal de 67, ela estava lá sendo aplicada, tá? Ela estava sendo aplicada, produzindo efeitos. Beleza. Ela produziu efeitos 68, 69, 70, blá. Chega em 88, uma nova Constituição é criada. O que a Constituição de 88 ela faz? A Constituição de 88 ela vai revogar, ela vai cancelar, ela vai anular a de 67. Ela vai anular a de 67. Beleza? A Constituição de 67, a Constituição anterior, ela cancelada. Ela deixa de existir, ela para de ser aplicada. Todos os dispositivos dela saem do ordenamento jurídico. E a partir de agora, somente a Constituição Federal de 88 ela é aplicada. Beleza? Bacana. Vamos lá. Agora nós vamos falar o que acontece com as leis. Nós vamos falar o que acontece com as leis. Eu falei primeiro que a Constituição anterior é revogada. Mas o que acontece com a legislação infraconstitucional? O que acontece com as leis anteriores à Constituição Federal? O que acontece com as leis anteriores à Constituição Federal? Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O nosso Código Penal, ele é de 1940. O Código Penal, ele é de 1940. E percebam, a nossa Constituição é de 88. O que será que aconteceu com o nosso Código Penal para ele estar produzindo efeitos até hoje? E é justamente o que a gente vai falar agora. Nós vamos falar de um primeiro instituto e de um primeiro fenômeno, que é o fenômeno da recepção, tá? Quem estiver anotando, nós vamos falar agora da recepção. O que é a recepção? Recepção é o fenômeno jurídico pelo qual se preserva ou se resguarda a continuidade de uma lei anterior à Constituição, desde que com ela seja materialmente compatível. Então é o seguinte, o que é a recepção? A recepção é um fenômeno jurídico em que uma lei abaixo da Constituição, anterior à Constituição, ou seja, mais antiga que a Constituição, continua no ordenamento jurídico, ou seja, é recebida no ordenamento jurídico por ser compatível materialmente com a Constituição nova. Beleza? Então, o que é essa recepção? A recepção acontece quando tem uma lei anterior à Constituição. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina, o nosso Código Penal, ele é, vou colocar aqui, Código Penal, ele é de 1940. Então, pensa, nós temos um Código Penal de 1940 e uma Constituição de 88, ou seja, o Código Penal ele é anterior à Constituição Federal. O que acontece com o Código Penal? Se ele for materialmente compatível com a Constituição Federal, ele vai ser recebido.
ele vai ser aceito, ele vai ser incorporado, ele vai continuar no ordenamento jurídico e vai continuar produzindo efeitos. Agora, se o Código Penal ele não for materialmente compatível, ele for contrário à nova Constituição, o que acontece com ele? Ele é revogado. Ele sai do ordenamento jurídico e a Constituição não aceita ele. E aí, percebam o seguinte, o que significa materialmente compatível? Significa conteúdo similar, conteúdo semelhante. Vou dar um exemplo. A nossa Constituição, ela prevê que é proibido pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. E é proibido pena de caráter perpétuo, certo? Isso está na de 88. Se o Código Penal de 1940 tivesse um artigo falando deve-se impor pena de morte ou deve-se ter prisão de caráter perpétuo nos crimes de... Concordam que não bate? Seria contrário? Se essas normas do Código Penal existissem, o que teria que acontecer com elas? Seriam revogados, seriam extintas do ordenamento jurídico. Como o Código Penal de 1940, as normas elas tinham conteúdo compatível com a nova Constituição, o Código Penal continuou no ordenamento jurídico. Por quê? Porque ele foi aceito, ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Então a recepção é justamente esse fenômeno em que uma lei anterior ela é recepcionada, ela é preservada, ela continua no ordenamento jurídico porque é materialmente compatível com a Constituição Federal. E aqui só fazendo aqui o gancho da nossa primeira ou segunda aula. Por que uma norma ela tem que ser materialmente compatível com a Constituição? Por que uma norma ela tem que ser compatível com a Constituição? Vocês lembram disso, da nossa primeira aula? Por teoria da superioridade constitucional? Sim, supremacia, tá, Lucão? Supremacia, fica melhor, tecnicamente. Compatibilidade vertical. Sim, vocês lembram que a gente falou da pirâmide do Kelsen, que a Constituição tá lá em cima? E o que a gente falou? Olha, tudo que tá abaixo tem que ser compatível com a Constituição. Tudo que tá abaixo tem que ser similar ao que a Constituição prega. Porque se for contrário, é inconstitucional. Ou seja, as normas de leis anteriores têm que ser compatíveis com a Constituição Federal para serem considerados constitucionais. Porque a Constituição Federal ela é norma de validade. Ela que é o fundamento de validade das outras leis. Então as leis, e aí percebam, Constituição aqui, lei aqui. A lei está um degrau abaixo. Para a lei existir, para a lei ser constitucional, para ela valer, ela tem que ter compatibilidade com a Constituição, que é o que a Naila falou aí, compatibilidade vertical, e o que o Lucas também falou da supremacia constitucional. Beleza? Então nós temos vários exemplos de leis que foram recepcionadas pelo ordenamento jurídico, tá, gente? Nós temos como exemplo aí o Código Penal, nós temos como exemplo o CTN, tá? O Código Tributário Nacional nós temos como exemplo o Código Tributário Nacional de... acho que é 45, eu acho. Código Tributário Nacional, ele foi recebido. O antigo Código de Processo Civil, tá? O antigo CPC, que era a Lei 58, acho que 69, 73, foi recebido. Ou seja, existem várias leis antigas que foram recebidas no ordenamento jurídico e necessariamente só foram aceitas, recebidas porque eram materialmente compatíveis, ou seja, tinham conteúdo compatíveis com a Constituição Federal. E percebam o seguinte, para ser recepcionada não é formalmente constitucional,
não é formalmente constitucional. Não é questão de forma. Para ser recebido e recepcionado, a lei tem que ser materialmente constitucional. Ou seja, a matéria, o conteúdo tem que ser compatível. Beleza? Tranquilo? Então, bacana. Vamos lá. Próximo instituto, próximo fenômeno aqui é a chamada Vou anotar aqui, calma aí. Desconstitucionalização. O que é a desconstitucionalização? Tá, gente? Desconstitucionalização. A desconstitucionalização é um fenômeno que surgiu na França, tá? É um fenômeno que surgiu na França. O que é essa desconstitucionalização? E primeiro, antes de mais nada, eu queria falar aqui para vocês aqui, deixar claro. A desconstitucionalização, ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico, tá? Ela não é adotada no Brasil, ela não vale no Brasil, tá? Ela não vale no Brasil. O que é a desconstitucionalização? E aí eu vou falar por que ela não é adotada no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que uma Constituição antiga, quando surge uma nova Constituição, essa Constituição anterior, antiga, ela é revogada? É isso que nós adotamos no Brasil. O que é a desconstitucionalização? Uma proposta lá da França que eles indicavam o seguinte: quando tiver uma Constituição anterior e vir uma nova, a Constituição antiga, ela continua no ordenamento jurídico, ela continua valendo e produzindo efeitos, mas não como Constituição, e sim como legislação infraconstitucional. Ou seja, a proposta da França era desconstitucionalizar a Constituição antiga. É falar o seguinte: Constituição antiga, você continua no ordenamento jurídico, só que nós vamos abaixar sua bola. Nós vamos mudar o seu status. Você vai deixar de ser Constituição e você vai ser legislação infraconstitucional. Você vai ser lei ordinária, você vai ser lei complementar. Obviamente, aqui no Brasil nós não adotamos, tá, a desconstitucionalização justamente pelo fato de a Constituição antiga ela ser inteiramente revogada pela nova Constituição. E a crítica que se faz a esse fenômeno da desconstitucionalização seria justamente o fato da Constituição antiga ser rebaixada. A Constituição antiga ser, digamos assim, né, humilhada e colocada como lei infraconstitucional. É como você pegar uma Constituição e agora tratar ela como lei ordinária, como lei simples, lei comum. Isso no Brasil não é aceito. Então no Brasil não há desconstitucionalização, beleza? Não há. É proibido no Brasil. Vamos lá. Até aproveitando e falar aqui um termo que vocês vão ouvir muito nessa questão da revogação. A revogação, como eu falei, é o cancelamento, é a anulação de uma lei. A revogação, tá, gente? Queria falar para vocês algo que vocês vão ver isso em outras matérias, acho que em civil. A revogação, ela é gênero. Revogação é gênero da qual tem duas espécies: abrogação e derrogação, tá? A revogação é gênero da qual tem duas espécies: abrogação e derrogação. O que é a abrogação? A abrogação é a revogação total. A abrogação é a revogação total, é revogar por inteiro, que é o que acontece quando a nossa Constituição Federal de 88 entra em vigor. Ela abroga a de 67, beleza? E derrogação é revogação parcial. Derrogação é uma revogação parcial. É revogar só parte da lei. É revogar só parte da norma. É uma revogação parcial. Beleza? No Brasil, quando uma nova Constituição entra em vigor, a Constituição antiga é abrogada, é revogada totalmente. E aí, só para deixar claro para vocês, percebam que tem uma diferença aqui, ó.
quando a Constituição antiga, tá? Derrogação poderia ser o exemplo de prisão civil por dívida? Ô Marção, entendi o que... porque o artigo, você pode falar que ele foi derrogado. Entendi o que você perguntou agora. O artigo ele foi derrogado, tá? Só que aí é o seguinte, deixa eu só falar pra você, ô Marção. Vou falar mais tecnicamente aqui, tá? Não teve derrogação porque ainda continua lá, né? Porque ainda continua lá. Não teve emenda constitucional para isso. Então, mais tecnicamente, queria falar para você que o que aconteceu... e aí, só contextualizar o exemplo aqui do Márcio, tá, gente? Ele perguntou, porque tem um artigo na Constituição que fala que não haverá prisão civil por dívida, salvo por débito alimentício, né, pensão alimentícia, e no caso de depositário infiel, tá? Seguinte, hoje a única forma de prisão civil que nós temos por dívida é débito alimentício, tá? É débito alimentício, que é atrasar a pensão. Prisão civil por depositário infiel não tem mais. Aí eu respondendo pra você, tá, Marção? O que aconteceu ali foi uma mutação constitucional, tá? O que aconteceu ali foi uma mutação constitucional. Você pode falar em revogação? Pode, mas seria uma revogação implícita, tá? Uma implícita. Porque não teve, você pode ver que continua no texto constitucional, né? Continua. Então, assim, foi revogado implicitamente. É no sentido de derrogação? É, porque foi parcial, mas implícito, tá? Implícito. E aí que eu tava falando o seguinte... Quando uma nova Constituição entra em vigor, acontece duas coisas. Em relação à Constituição antiga, é revogada. Em relação às leis, ou seja, aí tá abaixo, podem ser recepcionadas, beleza? Vamos falar o último fenômeno aqui. Marção, deu para entender, mano? Compreendeu? Ficou claro? Repristinação. Vamos falar agora sobre a repristinação, tá? O que é a repristinação? Repristinação é o fenômeno jurídico pelo qual se restabelece a vigência de uma lei que fora revogada. Então, a repristinação é o fenômeno jurídico pelo qual se reestabelece a vigência de uma lei, tá? A vigência de uma lei que fora revogada, beleza? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Queria que vocês prestassem atenção porque esse daqui é um pouquinho mais chatinho, tá? Mais complicado. Pensa o seguinte: nós temos aqui a Constituição Federal A. Vamos lá, acompanha aqui. Nós temos a Constituição Federal A, que propôs e previu a lei, vamos colocar aqui, lei 0309, tá? E essa lei 0309 aqui, vou tá brincadeira aqui, tá, gente? Falava que todo mundo tinha que ser palmeirense, tá? Que é o meu time. Então, brincadeira, tá? Imagina que a Constituição Federal A falou que a lei 0309, que era que todo mundo tinha que ser palmeirense, seria aplicada. Beleza. Percebam que foi a Constituição Federal A que previu essa lei, certo? Imagina que veio logo depois... Márcio saiu da reunião. Imagina que veio uma nova Constituição, a Constituição B. E o que a Constituição B fez? Ela revogou a Constituição Federal A. Percebam, se uma nova Constituição entra em vigor,
O que acontece com a anterior? Ela é revogada. Então, se a Constituição Federal B entra em vigor, o que acontece com a A? Ela é revogada, deixa de existir. E vamos considerar que a Lei 0309 ela é incompatível com a B. O que acontece com a 0309 também? Ela é extinta, é revogada, não é recepcionada. Beleza? Então percebam, tinha a Constituição Federal A, previu uma lei. Veio a B e revogou a A. E a lei desapareceu. Agora vamos supor o seguinte, vem depois uma nova Constituição. E agora é a Constituição Federal C. É a Constituição Federal C. O que acontece com a Constituição Federal B quando a C entra em vigor? O que acontece com a Constituição Federal B quando a C entra em vigor? É revogada, certo? É revogada. Pergunta. O que acontece com aquela lei lá, com a 0309, que fala que todo mundo tem que ser palmeirense agora? Porque percebam, quem revogou ela foi a Constituição B. A Constituição B, ela deixou de existir. Se quem revogou a lei deixa de existir, a lei volta a ter eficácia? A lei volta a existir? Vocês entenderam? Sim, o Lucas falou. No caso, após a ditadura, poderia ter revogado a Constituição Federal de 67 e repristinado. Então, repristinação é isso. É tipo assim, vamos colocar aqui, vou dar um exemplo aqui. Nós temos a Constituição Federal de 67, aí é de 88, certo? O que aconteceu com a de 67? Foi revogada, certo? Foi revogada pela de 88. Vamos supor que venha uma nova Constituição esse ano, 2020, e revoga de 88. Revoga de 88. As leis de 67 voltam a ter eficácia agora? Elas voltam a ter efeito agora? Vocês entenderam? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui super nada a ver. Mas só pra vocês entenderem. Imagina que eu e minha namorada... Perdão, eu e minha esposa, né? Imagina que eu e minha esposa a gente tava namorando. Entendeu? Tava namorando. Só que o que acontece? A minha namorada, ela conhece outro cara. Ela conhece outro cara. Tá? Ela conhece outro cara. O que ela faz? Ela me deixa. Eu vou pra escanteio. Passa um tempo depois, vem um outro cara e mata o novo namorado dela. Ou seja, o cara porque ela me trocou, deixou de existir. Eu volto pra parada? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Deu pra ficar claro? Deu pra ficar claro? Essa é a pergunta. Justamente, é o que a Carol falou. Aí você volta, justamente. A repristinação é isso. É isso. Imagina que tem uma lei, tá? Que foi revogada. Aí, a Constituição que revogou essa nova lei desaparece, deixa de existir. A lei que foi revogada, como não tem mais Constituição revogadora, ela volta. Seguinte, no Brasil, e aí eu queria falar isso, no Brasil, tá? No Brasil, a regra é que não. No Brasil, a regra é que não, tá? No Brasil... Quando o mel é bom, a abelha é sempre bom. É isso aí. Sensacional. Tem essa, né, mano? No Brasil, a regra é que não. No Brasil, não há repristinação. No Brasil, como regra geral, não há repristinação. Agora, tem uma exceção. Pode haver repristinação desde que haja previsão expressa. Tá? Então, como regra geral, no Brasil, não tem repristinação como regra. Qual que é a exceção? Desde que haja previsão expressa. Desde que a nova Constituição fale, tá? Que as leis revogadas pela Constituição anterior
voltam para o ordenamento jurídico, voltam a existir. Beleza? Então a exceção é desde que haja previsão expressa. Isso está na lei 4657 de 1942, que é a chamada LINDB, tá? O que é a LINDB? Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Está lá no artigo 2º, parágrafo 3º. Ou seja, no Brasil, como regra geral, não tem repristinação. Pode acontecer? Pode, desde que haja previsão expressa na nova Constituição. Beleza? Gente, então é isso aí, tá bom? Mais uma vez, um prazer aí estar com vocês na aula. Até semana que vem. Alguém tem algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento? Qualquer coisa, estou à disposição. Espero que de alguma forma, né, a aula possa ter sido, vocês possam ter entendido. Fala, Lucão. Esperar aqui a dúvida do Lucas. Se quiser também pode falar, Lucão. No microfone também, se ficar mais fácil, de boa. Quando há necessidade de revogar ou formar uma ANC para formular outra Constituição, somente a LINDB vai valer? Calma aí. Quando há necessidade de revogar ou formar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, outra Constituição, somente a LINDB vai valer? Ô Lucas, tem que ver se a LINDB tem compatibilidade, né? Tem que ver se a LINDB vai ter compatibilidade material com a nova Constituição, mesma coisa. Se a nova Constituição entra em vigor, tem que ser analisado se a LINDB tem compatibilidade material. Se tiver compatibilidade material com a nova Constituição, ok. Se não, é revogada. Vamos supor que a nova Assembleia Constituinte faça uma nova Constituição em outros moldes. E vamos supor que o conteúdo da LINDB não tenha mais sentido. É revogada. Não, mas calma aí. Já que a Constituição a ser revogada vai perder o status quo. Não, mas calma aí. A LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, é uma lei normal. Então imagina que vem uma nova Constituição agora, 2020. O que acontece com a LINDB, que é uma lei anterior? Como eu falei, depende. Se for materialmente compatível, recepciona. Se não for materialmente compatível, se for contrária, revoga. O que a questão, calma aí, eles não teriam diretriz fixa para seguir o cara? Não, a LINDB é o seguinte, ela é uma norma de direito intertemporal, né, que vai ser aplicada em determinadas normas. Nesse caso aí que você está perguntando, deixa eu só tentar ver aqui o que mais ou menos que você tá falando. Não é que teria diretriz, igual eu tô te falando. Tem que analisar se a LINDB ela vai ser contrária à nova Constituição. Surge uma nova Constituição em 2020. E tem uma lei de 42, que é a LINDB. O que acontece com ela? Depende, como eu falei, se ela for materialmente compatível, se o conteúdo for o mesmo da nova Constituição, segue. Se não, não. Por que eu tô falando? Depende da forma como vai vir a nova Constituição. A LINDB, ela é uma norma de aplicação da Constituição. É uma norma de aplicação das leis. Mas vamos supor que a nova Constituição defina outras normas. Defina outras maneiras. Se ela definir de forma contrária, aí a LINDB vaza. Aí ela é revogada.
Porque a LINDB, a LINDB, ela não vai se aplicar, ela não vai... Deixa eu só falar o que é o seguinte. Cuidado para não confundir LINDB com a DCT, tá? Cuidado para não confundir LINDB com a DCT. O ADCT, que é a, né, digamos assim, a norma que ajuda na transição de uma Constituição para nova. A LINDB, ela não vai ter... Ela vai se aplicar mais em relação a leis e nem tanto em relação à Constituição. Não tem um caráter assim tão solene assim não, igual eu tô falando. Ela é uma lei específica para se aplicar direito intertemporal, para aplicação das normas brasileiras no estrangeiro, para quando que uma lei vai ter vigência, né, se vai ter vacatio legis ou não, mas assim, não vai ter tanta relação com a Constituição Federal não. LINDB significa Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Antigamente era Lei de Introdução ao Código Civil. Em 2012 mudou, virou LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Beleza, Lucão? Vai ser a mesma coisa. Se for materialmente compatível, fica. Se não, revogada. O Marcião, respondendo, professora, a repristinação pode ser exemplo de artigos revogados que voltaram a ter vigor? Sim, é mais ou menos isso. E os artigos que foram revogados voltam a ter vigor por quê? Porque a norma que revogou esses artigos caiu fora. A norma revogadora foi embora. Entendeu? Um exemplo foi a redução de maioridade penal que alguns países reduziram para 16, depois voltaram para 18. Então, aí tem que ver cada caso em cada país, né? Eu não sei se nesses países aconteceram repristinação, porque a repristinação é automática, né? É tipo assim, tem uma norma, tem a norma A, a norma B e a norma C. A norma A está em vigor, vem a B, revoga a A. Passa um tempo, a B é revogada pela C. O que acontece com a A? Ela, teoricamente, ela voltaria automaticamente. Por quê? Porque a lei revogadora, a norma revogadora foi para o espaço. Ou seja, se não tem nada mais revogando a A, ela volta. Então seria isso. Então assim, não tem como eu falar de modo geral em relação aos países, porque eu teria que ver cada caso. Mas o sentido é esse, tá? O sentido é esse. Beleza? Gente, então é isso. Qualquer coisa eu tô no WhatsApp também, vocês têm meu número, pode mandar mensagem. Mais uma vez, um prazerzão aí estar com vocês. E Deus abençoe. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe e ilumine. Que Jesus Cristo possa estar derramando aí graça, misericórdia aí sobre a vida de vocês, da vida da família de vocês. E é nóis. Tamo juntos sempre. Beleza? Valeu, moçada. Boa semana. Deus abençoe. Já até coloquei um questionário lá pra vocês, tá? Às vezes o pessoal me pergunta, já coloquei um questionário lá, depois, a hora que der, vocês dão uma olhada lá. Coisa simples, beleza? Valeu demais, fica com Deus, Deus abençoe. Valeu!